Vamos falar sobre oração. E deixem-me dizer porque é que eu vou falar sobre oração. Porque a oração resolve mais do que às vezes a argumentação, a discussão, o conflito, a discordância de opiniões. E a oração consegue ultrapassar todas as diferenças entre duas pessoas. Ela até ultrapassa as diferenças entre nós e Deus, porque nós temos diferenças com Deus. É por isso que estamos aqui a aprender, a ouvir a sua palavra, porque ainda há muito do nosso entendimento que está em discordância com Deus. Certo? Isto é verdade. Ainda há muito da nossa vida prática que está em discordância com Deus. Não somos maus por isso. Isto tem a ver com crescimento, com renovação de entendimento, tem a ver com pensarmos com a mente de Cristo, tornarmos mais próximos, pensarmos como Ele pensa, falar como Ele fala, e fazer como Ele faz, e acabamos por sentir como Ele sente. E nos tornamos cada vez mais um com Ele, aliás. Mas no plano relacional, e nesta semana, na nossa reunião de super igreja, que tivemos, e foi um bom tempo, não é? Deu direito a abrir champanhe e tudo. Os irmãos, vou para a super igreja, vou-me alistar. Se há reuniões com champanhe, eu quero. E estávamos a falar precisamente acerca da necessidade que nós temos, porque é uma necessidade de estarmos juntos só para orarmos uns pelos outros. Porque a palavra de Deus nos exorta a fazer isso, nos encoraja a fazer isso, e às vezes mais do que termos um diagnóstico, uma frase feita, uma inspiração de alguma coisa que a gente sinta, mais do que qualquer outra coisa, nós precisamos de orar uns pelos outros. A Bíblia está cheia deste ensino. E nós temos como exemplo o próprio Jesus. Voltamos sempre ao Jesus. Não há discussões acerca disso, porque o próprio Jesus se constituiu ele mesmo como um intercessor da nossa vida. Aliás, ele já veio à cruz como intercessor. Ele se pôs entre nós e Deus para fazer a ligação, para restaurar relacionamento. E intercessão não é só orar, é tudo aquilo que nós fazemos para estarmos no meio de algo. Não é? Sermos mediadores, sermos intercessores. Jesus, ele próprio, se constituiu como intercessor, e ele é o maior intercessor, e mais, ainda hoje ele continua a fazer alguma coisa que nós precisamos, e sem isso estamos entalados, passo a expressão. Diz que ele continua a interceder por nós, em todo o tempo, está à direita de Deus Pai, e está a fazer coisas por mim. Ele está a dizer ao Paizinho, olha ali o Luís Miguel, pá. Olha para ele, ajuda, pá, que aquele gajo. Já não sei o que é que é de fazer. Eu sou Jesus, mas já nem sei o que é de fazer com ele. Estou a brincar. Jesus está lá a interceder e ele continua o seu ministério de intercessão. Aliás, Deus, não só Jesus intercede por nós, mas como diz que o Espírito Santo veio habitar em nós e está dentro de nós a interceder por nós, a interceder por aquelas coisas que não sabemos como, nem quando, e às vezes sem sabermos, estamos a interceder antecipadamente de situações que depois vamos passar. Porque Deus move-se neste princípio espiritual de que a oração e a intercessão é essencial para libertar as coisas no mundo espiritual para a nossa dimensão física. Deus, ele é um Deus que ele mesmo mostra, exemplifica, e se ele mostra e exemplifica, né, nós temos falado acerca, amem-se como eu vos amei. Jesus, tudo aquilo que ensina, ele diz, eu estou-vos a ensinar isso porque eu estou aqui a dar-vos o exemplo como é que é. Eu não estou aqui a mandar uma boca e um palpite para vocês irem fazer as coisas que eu não faço. Eu só vos estou a dizer para vocês continuarem o meu exemplo. O meu fundamento, a minha estrutura. Eu tenho orado por vocês, eu continuarei a orar com vocês o resto da eternidade. Eu vou estar a orar, vocês sigam o meu exemplo. E orar é isto que fizemos aqui, é o que nós falamos. Hoje oramos no sentido de Deus e oramos em adoração, mas Deus encoraja-nos a nós orarmos uns pelos outros. E uma igreja que não ora uns pelos outros é uma igreja fraca, porque é uma igreja fragmentada, é uma igreja que não se... Deixem-me dizer uma vez mais, a única coisa que nos une e nos solidifica é Cristo. Porque antes de Cristo nós éramos um corpo estranho, éramos corpos estranhos. Mas de vários corpos, de várias nações, de vários povos, Deus criou um só povo. Mas ficámos todos a falar a mesma coisa, a dizer a mesma coisa, a gostar as mesmas coisas, a pensar da mesma maneira. Não, temos diferenças. A única coisa que nos aproxima uns dos outros é Cristo.
e para que Cristo continue a nos unir nessa unidade do Espírito e manter a paz e por isso construir aqui um ambiente onde o sobrenatural possa acontecer, nós precisamos trabalhar. E trabalhando, em vez de estarmos a olhar apenas para as coisas que que divergem entre nós, nós pegamos naquilo que diverge entre nós e vamos à presença daquele que consegue, mesmo no meio da diferença, manter-nos unidos. Eu não concordo contigo. Eu até nem gosto, se calhar, daquilo que me estás a dizer e estás a fazer. Tu irritas-me. Não é sempre. Não é? Tu fizeste aquilo, tu disseste aquilo, ou a pessoa passou por mim e nem sequer me falou. E a gente vive, meus irmãos, uma igreja que se melindra, passa a vida melindrada, irritada e que com pedras no sapato. É uma igreja que não é saudável, gente. Não, Deus, Cristo em nós, deixa-me dizer que Jesus não se chamava Cristo, Cristo não era apelido. Jesus não era Jesus da parte do Pai e Cristo do lado da mãe. Jesus era Jesus, o Salvador, e Ele tornou-se o Cristo. A palavra o Cristo significa aquele que foi ungido para cumprir a sua missão. E esse Cristo que está em nós e que é a esperança da glória, precisa de ser desenvolvido, crescido em nós. E o Cristo tem a ver com o meu comportamento e com a minha maneira de viver como Ele viveu. Então eu, para construir esse Cristo e desenvolver esse Cristo, eu tenho que fazer as coisas à maneira dele. E em vez de ficar a olhar para aquilo que o outro fez ou não fez, disse ou não disse, e ficamos magoados e andamos sempre, parecemos que estamos no Museu da Vista Alegre. Deixem-me dizer, meus irmãos, um filho de Deus que está cheio de Deus na sua vida é alguém que não se melindra com facilidade. Não estou a dizer que não sentimos as coisas, não estou a dizer que por vezes não ficamos ofendidos, mas não é isso, que nós não ficamos isentos disso, mas pegamos nisso e lidamos com isso da maneira correta. Eu pego naquilo e eu vou orar. Eu orar por aquele irmão, nem pensar, bolas, a tua Bíblia diz para orares pelos inimigos, não oras nem por um irmão, mesmo que tenha mau feitio. Orem por aqueles que vos perseguem. Mas alguém da igreja passa por nós, pisa-nos o dedo mindinho e acabou, já está arriscado da lista. Como é que nós, igreja, povo de Deus, vamos fazer a diferença na terra se nós não conseguimos ultrapassar estas pequeninas coisas? Ter Cristo em nós é sermos como Ele é. E para sermos como Ele é, nós precisamos de o buscar. E quando precisamos de o buscar, o buscamos também uns com os outros. É assim, há aqui cenas um bocado conflituosas, mas vamos orar um pelo outro. Ora aqui comigo, vamos lá orar. Se nós fizéssemos isso mais vezes, a igreja era bem mais poderosa, bem mais crescida, bem mais desenvolvida. Se calhar teríamos aqui, já não estaríamos nesta sala, teríamos uma igreja com 250 pessoas no mínimo. Jesus, Ele disse, eu vou interceder por vocês porque vocês precisam da intercessão. O que significa que nós precisamos da intercessão uns dos outros. Até deixem-me dizer, eu não me preocupo se os irmãos concordam comigo, mas eu preocupo-me se vocês intercedem por mim. Eu intercedo por vocês. Eu não estou à procura de gente que aprove, que me dê palmadas nas costas e que, Pastor Luís, eu gosto de tudo acerca de si. Tudo o que você diz eu concordo. Bem, há de haver aí um problema. Mas eu, se calhar, até prefiro alguém só, olha, pastor, sabe uma coisa? Eu até nem gosto do seu estilo. Acho que você é solto demais. Às vezes diz ali umas coisas, haja respeito. Não é? Ou então não gosto daquilo que vocês dizem, mas sabe uma coisa, eu estou a orar por si. Já ganhou o meu coração. E isso nós precisamos de cultivar uns com os outros. Gastamos tempo a orar uns pelos outros. Hebreus capítulo 7, 24 diz que Jesus Cristo, Hebreus capítulo 7, 24, se não quiser ler agora, escreva a referência, medite depois em casa, diz, mas visto que este sacerdote, Jesus, vive para sempre, ele tem um sacerdócio permanente. E no versículo 25 diz, portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Fantástico. Diga comigo, Jesus vive para interceder por mim, sempre. Então se eu tenho um Jesus que vive para interceder por mim sempre, porque é que eu não olho para ele e digo assim, eu quero Jesus, eu quero ser como tu?
Percebe? É porque há pessoas que só querem ser como Jesus para expulsar demónios e fazer milagres. Mas nestas coisas, em termos de caráter e de sacrifício, há muita gente que não quer. Querem o Cristo almofadado. O Cristo desdobrável, que a gente dobra e mete na carteira e leva por todo lado. A Gabriela Schaff, há uns anos atrás, cantava aquela música: ai, quem me dera um homem muito brasa para meter na mala e levar para casa. E há alguns dizer que também querem um Cristo muito brasa, que é para eu poder meter na mala e levar para casa. Mas deixa-me dizer, o Cristo em nós não é um Cristo que a gente arruma nas nossas conveniências. Ou nós nos encaixamos, não é? E nos aproximamos dele, ou ele nunca se irá reduzir a nós. Nesse sentido. Eu é que tenho que crescer. Importa que eu diminua e que ele cresça. E eu crescer é fazer como ele faz, é ter a atitude que ele tem. Amém? Então, intercedemos uns pelos outros, é uma determinação de Deus para as nossas vidas. Diga comigo, é a vontade de Deus para a minha vida. E claro, Deus pode ter a vontade que ele quiser. Se eu não a aceitar na minha vida, eu não vou fazer nada daquilo que ele diz que é a vontade dele, certo? Porque depende de nós. Mas isso é declaração da sua vontade, e a sua vontade não é apenas a vontade de isto é o que eu quero, portanto vocês só têm é que fazer. Não, por trás desta vontade há o benefício que traz à nossa própria vida. Diga comigo, a vontade de Deus é a vontade de Deus porque traz benefício à minha vida. Deus não é um Deus que está mal disposto lá em casa, certo? E está sentado à mesa a tomar o pequeno almoço assim, hoje vou mandar aquela gente fazer 20 flexões. Pronto, que é a minha vontade. Quando Deus fala da sua vontade, Ele está a dizer, isto é o melhor para vocês. E dentro de determinados contextos, Deus fala em vontade porque as pessoas às vezes é assim que funcionam. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 diz assim, antes de tudo, este antes de tudo tem tanta coisa aqui dentro. Diga comigo, antes de tudo. Ou seja, isto é prioritário. Diga comigo, isto é prioritário. O que é que diz assim? Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças pelo meio ambiente. Pelos animais da selva. Antes de tudo, recomendo. Porque é isto que eu faço por vocês. Vocês leiam as cartas de Paulo e Paulo diz isto muitas vezes. Eu oro por vocês, eu estou de joelhos a orar por vocês, eu intercedo por vocês. Aliás, Paulo estava nas prisões a levar no corpo e ainda assim intercedia pelas pessoas cá fora e escrevia epístolas, cartas de recomendação e de ensino àquela gente para os encorajar à fé. Isto é intercessão, gente. Por isso Paulo está a dizer também isto. Como eu sou imitador de Cristo, imitem-me a mim. Sabem o que é que eu faço? Eu intercedo por vocês constantemente. Eu oro por vocês. E antes de tudo, acho que antes, se calhar, de qualquer outra prática, nós devíamos adquirir esta prática de orarmos uns pelos outros. E claro que isto é orarmos quando estamos sozinhos, mas pontualmente orarmos com alguém. Antes de tudo, façam súplicas. Mas uma palavra que nós não usamos muito, porque a súplica parece alguém que está a mendigar alguma coisa. Mas a súplica é uma oração intensa. Tem intensidade, tem fervor, tem paixão. Às vezes tem agonia pela situação da vida das pessoas. Certo? Súplicas, orações, intercessões, ações de graças. No fundo isto tudo é intercessão. Mas é uma determinação de Deus para as nossas vidas. Então quando falamos de cristianismo relacional, como é que eu posso melhorar o meu relacionamento com as pessoas? Começa a orar por ele. Não só por ele, mas para que possas chegar ao ponto de poderes orar com ele. E quando nós conseguimos orar com alguém que nos magoa, que discorda de nós, ou até nem fez nada disso, é apenas alguém com quem não temos. Mas nós, quando conseguimos orar com o outro, deixe-me dizer que tudo aquilo que é diferenças no nosso coração, tudo aquilo que é mágoas e feridas, muitas vezes se convertem naquele momento. E se transformam em compaixão. E se transformam num amor que antes nós não tínhamos. Quantas vezes, deixe-me dizer isto. Os irmãos deixam, porque não tem outra hipótese. Mas quando Deus diz,
para nós amarmos por aqueles que nos perseguem, aqueles que são nossos inimigos, há aqui dois lados. É que não é só o lado de abençoarmos o inimigo. Aliás, deixe-me dizer que antes disso, existe o lado de eu não deixar que o meu coração fique de tal maneira envenenado. Porque eu, quando começo a orar por aquele que me fez mal e por quem eu fiquei tão ofendido e tão magoado, quando eu começo a orar por ele, os meus sentimentos são transformados. No mínimo, porque quando estamos a falar com Deus, nós percebemos que em termos humanos, nós somos pequeninos como os outros. Falhamos, erramos, temos magoado, ofendemos também os outros, e quando estamos a orar pelo outro, de repente começamos a ter consciência também da nossa qualidade e categoria. Na verdade, quem sou eu? Deus ajuda. E quando nós começamos a orar por aqueles que nos magoam ou ferem, Deus, de repente, a oração conversa às vezes em lágrimas. E conversa em compaixão. E os sentimentos que antes eram um sentimento... Sabe, porque alguns até assim, não, eu vou orar porque Deus diz para nós orarmos. Deus diz que brasas vão ser amontoadas sobre a cabeça do outro. Já estamos a imaginar o outro com a cabeça em fogo. Não, eu vou orar não é porque Deus me manda fazer porque é uma coisa boa, mas porque eu ao fazer há ali um lado de que alguma coisa de errado vai cair sobre a vida do outro. E já falámos acerca disso. Na verdade, isto foi uma má interpretação. Porque aquilo que que Deus está a falar é que quando nós oramos para que brasas se amontoem sobre a cabeça da outra pessoa, isto na verdade tem a ver com aconchego, com conforto, com ajuda, porque era costume as mulheres transportarem, elas acendiam as lareiras fora de casa e depois tinham uns objetos em metal onde metiam as brasas, quando estavam incandescentes, sobre aquilo e carregavam-nas sobre a sua cabeça para dentro de casa, onde depois cozinhavam o pão, onde faziam as coisas. E aquilo que Deus está a dizer é que tu estarás a trazer algo de bom para a vida da pessoa. Não é vingança. Então, quando eu oro pelos outros, por aqueles que divergem de mim, magoam-me, ferem, isto é dentro da igreja, é fora da igreja, é em todo lado. O que é que acontece? É o meu coração que se cura. É o meu coração que se liberta. São as minhas emoções, os meus sentimentos. Filhos, orem pelos vossos pais. Pais, orem pelos vossos filhos. Não é o que a Bíblia diz? Maridos, orem pelas mulheres, as mulheres pelos maridos. Empregados, orem pelos vossos patrões, pelos vossos chefes. Orem. E orem. E orem. Quantas vezes? Sem cessar. Ou seja, é um estilo de vida. É orar por tudo e por nada. Então estás a orar por quê? Olha, por nada, mas apetece-me orar. Sabe tão bem orar, falar com Deus, dizer a Deus aquilo que vai na alma. Gente, oração é essencial não apenas na relação com Deus, mas na forma como nós mudamos os nossos relacionamentos no nosso exterior. Amém? Isaías 65, 24 diz que ainda antes de clamarem, eu responderei. Ainda não estarão falando e eu já os ouvirei. Quando a atitude dentro do nosso coração é orarmos uns pelos outros, ainda não abrimos a boca e Deus já ouviu. E Deus já está a responder. Tens relacionamentos na tua vida que são ia dizer uma expressão em inglês, mas não. São uma pedra no sapato. São um espinho na carne. Coisas que têm magoado. Dentro da igreja, fora da igreja, no trabalho, na família, em qualquer lugar. Faz aquilo que Deus diz que é para fazer. Porque Deus diz que resulta e funciona. E vamos orar por cura e restauração nos relacionamentos. E quando nós oramos, Jeremias capítulo 33 diz: clama a mim e eu te responderei. E te direi coisas grandiosas e insondáveis que tu não conheces. E quando nós ouvimos isto, sem dúvida passa por isso, nós começamos a perceber coisas de Deus. Deus traz revelação ao nosso coração, aos nossos pensamentos. Mas deixe-me dizer também o que é que acontece quando nós estamos a falar de oração que visa a restauração de relacionamentos. Eu chego ao pé da Bia. Eu nem sei o que é que a Bia tem. Não é? Pelo menos tem uma cara bonita, que já não é mau. Estou a brincar. Certo? Mas houve aqui uma cena qualquer, ou porque eu percebi que ela não estava bem, ou houve aqui, pronto, ali um desaguisado. E eu começo a orar por ela. Deus, apetece-me apertar-lhe o pescoço. Mas eu oro.
Deus abençoa a Bia, Deus ajuda a Bia. Não é aquela atitude, Deus muda a ela, que é para ver se ela pede desculpa e se concorda comigo. Esqueça essa oração que nem vale a pena ir por aí. Deus abençoa mesmo. Olha, abençoa tanto como eu quero que seja abençoada a minha vida. Dá-lhe tudo aquilo. Abençoa, enriquece lá. Olha, faz aquilo que só tu é que sabes. E de repente eu estou a orar por ela e Deus revela ao meu coração aquilo que eu antes não sabia. Aquilo que não era possível humanamente perceber no coração da Beatriz. E de repente Deus revela-me o que é que está por trás daquela atitude, daquele sofrimento, daquela situação, ou seja, do que for. Alguém percebe o que eu estou a dizer? Eu já estou a imaginar os irmãos todos a orar muito, porque querem saber o que é que se passa na vida do outro irmão. Senhor, oração não é para a cosquice, não é? Deus só vai revelar se assim for necessário. Quantas vezes eu estou a orar por pessoas e de repente eu vejo o filme, eu sei qual é o verdadeiro problema, qual é a verdadeira... E às vezes o saber o problema não é para ir ter com a pessoa. Olha, Deus mostrou-me, Deus avisa. Seu malandro, mas acho que não é nada disso. É para nós pegarmos naquilo e no secreto da nossa vida, nós orarmos especificamente. Porque na oração também é importante, falámos isso a semana passada, ter assuntos específicos, bem definidos. Então, se eu sei que o problema da irmã Isabel é um problema com a nicotina, não é? Anda a fumar charutos às escondidas. Não é? E eu começo a orar a Deus, liberta daqueles charutos. Não, liberta é do desejo de fumar charutos. Não, estou a brincar. Alguém percebe que aquilo que Deus fala ao meu coração não é para depois ir dizer aos outros ou ir dizer à própria pessoa, escusas de esconder que eu sei. Não, não. É pegarmos Deus, olha, eu oro especificamente por este assunto. Deus, se é um problema de autoimagem, de inferioridade, de ansiedade, de preocupação, de desânimo, seja lá o que for, ou até uma situação pontual, prática que existe na vida da pessoa, e Deus revela ao nosso coração e de repente eu estou a orar. Eu sei que isto envolve responsabilidade, sabe porquê? Porque quando nós estamos a orar por alguém, ou por qualquer outra situação, e por isso é que há muita gente que foge da oração, é quando nós estamos a dizer, Deus ajuda aquela pessoa, abençoa aquela pessoa, e Deus diz assim, olha, já que estás aí, vai lá tu, eu envio-te a ti. Isaías dizia, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E nós devemos ter essa atitude também, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E eu vou orar, e se Deus disser assim, olha, vai ter com aquela pessoa. Quantas vezes já tive com gente com um sorriso nos lábios, parece que estava tudo em cima e de repente Deus revelou ao meu coração que aquela pessoa estava a passar necessidades, quase fome estava a passar. E nós íamos e pegávamos e de repente aparecíamos com sacos de compra e aquelas pessoas desmoronavam. Nós não precisamos fazer publicidade disso, mas às vezes, estou a falar de um exemplo prático, como há tantos outros, quando nós oramos, Deus revela-nos coisas que nós não sabemos. Se elas são importantes para se conhecer, para que possamos fazer alguma coisa com essas coisas. Depois acontece outra coisa interessante. Quando nós oramos pelos outros, o Senhor julga as nossas causas. Sabe, uma coisa que tenho aprendido com Deus, e esta semana estava a falar com alguém acerca disso. Tem havido gente que me tem magoado, me desapontado. E há uma ou duas áreas na minha vida que eu reajo mesmo visceralmente. Pois, eu sou pastor, mas não sou pasteurizado. Mas tenho vísceras. Há coisas que eu reconheço que me tramam, que me magoam. E não é só magoar, deixam mesmo aziado. E a minha primeira reação, agora já nem tanto, mas a minha primeira reação era logo ir atrás e tirar de espique e pôr os pratos pratos limpos, não é? Tudo em pratos limpos. Só que às vezes vamos para limpar os pratos e aquilo fica tudo partido. Para sermos gregos, a mandar os pratos para o chão. Partimos a louça. E sabe, já não tenho dedos nas mãos para contar as vezes em que depois do primeiro impacto da minha luta interior em... Né? Que os irmãos têm estes momentos. Eu tenho alguns, de vez em quando. É? E aqui não é o Espírito Santo a interceder com gemidos inexprimíveis, é mesmo a nossa vontade de matar o gajo. Não é? E nós começamos a orar, e situações em que até fomos prejudicados, e nós oramos, e duas coisas acontecem. Nosso coração começa a ficar mais livre, mais liberto.
E em segundo lugar, Deus que sim, Ele é o nosso advogado. Ele é o nosso juiz. Ele defende a nossa causa. E aquilo que nós poderíamos até conseguir resolver, às vezes à pancadaria, nós ficamos aquietados e sossegados na presença de Deus, e Deus vai e julga a nossa causa, ou seja, Ele nos beneficia, Ele nos dá favor, Ele nos abençoa, porque eu acredito que Deus tem mais para dar que o diabo tem para roubar. E aquilo que muitas vezes é direcionado em relação a nós em forma de maldição, Deus transforma em bênção. Mas transforma em bênção quando? Quando nós decidimos não levar aquilo, não assumir aquilo nas nossas mãos e decidimos colocar nas mãos de Deus. Porque se Ele é Deus e Ele é Senhor, então deixai-o ser Senhor. Irmãos, deixai-o. Deus é Senhor. Mas Ele é só Senhor das áreas que eu permito que Ele seja Senhor. Amém? Em Jó capítulo 42, versículo 10. Eu gosto muito de Jó. Gosto muito deste livro. Por várias razões. E porque em momentos muito específicos Deus usou este livro para falar comigo. Jó e Hebreus. Mas diz que Jó passou por tudo o que passou. Aqueles que conhecem a história. Ele perdeu a família. Perdeu os seus bens. Perdeu a sua saúde. A única coisa que não perdeu foi a sua mulher mal disposta. Mas é verdade, é o que a Bíblia diz. A única coisa que a mulher o aconselhou foi: homem, amaldiçoar dois e morre. Então tu não sei o quê. Coitada, ela estava aflita também. Mas diz que nesta situação, e diz a palavra de Deus, porque era hábito em Israel isso acontecer, as pessoas quando estavam em grande sofrimento, em lutos, elas sentavam-se sobre cinza. E em algumas tribos africanas se vê isso, em algumas situações nómadas isso acontece. Sentam-se em cima de cinza, vestem tipo sarapilheira, aquela coisa, mesmo para ser desconfortável. E alguns até se cobrem com cinza. Para quê? Para manifestar a angústia que vai dentro do coração da pessoa. E Jó estava nesta circunstância. Jó estava tão mal, que os cães vieram para lamber as feridas. E alguns dizem, coitadinho. Mas deixe dizer que os cães são terapêuticos. Vocês sabem que a saliva e a língua dos cães cura as feridas. Porque é que acham que eles lambem as feridas todas e aquilo sara no instante? Então, mas isto revela-nos que Jó estava tão sozinho, que foram precisos cães para virem aliviar a sua dor física. Mas depois vieram 3 amigos de longe, com conselhos, com percepção, enfim, a tentarem ajudar, vieram na sua boa intenção. Mas o que é certo é que nenhum destes amigos percebeu, aliás, nem Jó estava a perceber o que é que estava a acontecer. E o que é que Deus disse a Jó para ele fazer no meio da sua luta? Repare, Jó, a situação dele não tinha mudado. A meu ver, até tinha piorado. Porque além de estar sozinho, agora tinha 3 estarolas à volta dele a sarnar-lhe a cabeça, a dizer, então, mas não sei o quê, com boa intenção, mas aquilo é assim, Jesus, eu devo ter pecado tanto, eu devo ter feito alguma coisa muito má para estar a aturar isto tudo. Mas Jó entra ali num diálogo com Deus e Deus diz uma coisa só a Jó. Entre várias diz assim, ok Jó, vais fazer o seguinte, tu vais orar pelos teus amigos. Leiam o livro de Jó, é um livro fantástico. E eu pergunto-me, se fosse eu acho que mandava Deus dar uma volta. A sério. Então eu estou no maior sofrimento, perdi a minha família, perdi o meu dinheiro, perdi a minha saúde, estou ali, ninguém me compreende, ninguém me entende, e Deus diz-me que sou eu que tenho que orar pelos outros, quando deveria ser os outros. Deus envia alguém de jeito para orar por mim. Que não me venha dar receitas de médico de família, mas que venha orar por mim. Mas Deus diz assim, Jó, eu quero e vou mudar a tua circunstância. Mas tu precisas de fazer uma coisa. Tu precisas de interceder pelos teus amigos. Eu não sei se seria capaz. Mas Jó foi, e está lá escrito, para que nós aprendamos e percebamos o princípio. Jó, no maior sofrimento da sua vida, aliás, tal e qual como Jesus na cruz, no momento mais alto do seu sofrimento, ele orou por nós. Pai, perdoa-lhes. Meus irmãos, isto é Cristo. Isto é o Cristo maduro em nós, construído. Não é o Cristo das emoções, é o Cristo da convicção. É o Cristo da entrega, do sacrifício, da rendição a Deus. Deus, e Jó ouve Deus dizer isto, vais orar. E diz que e o Jó, na maior das lástimas, ele ora pelos seus 3 amigos.
É interessante que a Bíblia não diz que tenha havido algum efeito desta oração nos seus amigos, porque não está lá descrito. Mas o efeito da intercessão dele pelos seus amigos mudou radicalmente a sua vida. Porque diz que Deus o curou, Deus deu-lhe o dobro do que tinha antes em bens e em posses, deu-lhe o dobro dos filhos, e porque Deus amava muito a Jó, não lhe deu o dobro da mulher. É a única coisa que Deus não lhe deu o dobro. Deu-lhe o dobro das filhos, o dobro das riquezas, deu-lhe o dobro da situação. Diz que a situação de Jó foi 2 vezes melhor do que aquela que ele tinha antes da catástrofe toda. Meus irmãos, há aqui um princípio que nós temos que aprender, porque o reino de Deus é feito de princípios. Isto não é tens que fazer senão vais para o inferno, não é nada disso, mas é que se não o fizermos nós prejudicamos a nós perdemos as bênçãos de Deus e há alturas que este é o segredo para a nossa vida mudar. E às vezes temos pessoas ao nosso redor que são inconvenientes. Às vezes dizem aquilo que não sabem. No outro dia li uma frase que diz que as opiniões são como roupas antigas. Nós damos porque já não as usamos. Não é? Já não, mas a gente dá opiniões e tal e não sei o quê. Mas deixe-me dizer que aquilo que mais faz efeito na nossa vida particular e na vida dos que nos rodeiam, e nós intercedemos e oramos por eles. Em sexto, porque a minha oração traduz o meu amor pelo próximo. Deus disse-me para amar o próximo. Ok, mas como é que eu vou amar o meu próximo se ele não se deixa aproximar? Como é que eu vou amar aquele próximo? Está tão próximo que já me deu um estalo. E Jesus diz, dá a outra face. Só Jesus, não estás a ver bem o filme. O que é que eu dar a outra face vai mudar a situação? O que é que vai fazer além de uma bochecha inchada? Não é? O que é que... Vai mostrar ao outro que eu não estou ali para retaliar. Eu não estou ali para a violência. Eu não estou ali para o odiar. Eu estou ali para o amar. E darmos a outra face é isto. Não é sermos fracos. Não é sermos coitadinhos nem totós. Nem é um ou outro. Ok, já desta segunda, agora sou eu. Pumba! Não, é mostrarmos o nosso amor ao próximo. Quando nós oramos pelo outro, nós estamos a amar o próximo. E temos vindo a falar de quê? Cristianismo relacional. Amar a Deus, amar-me a mim mesmo e amar o próximo. A primeira coisa, a melhor ferramenta que nós temos para mostrar o nosso amor por alguém é orar por ele. E, se possível, com ele. Amém? Depois a nossa intercessão, vou terminar, pode gerar mudanças na vida das pessoas e até nas cidades. Em Gênesis é um problema dos olhos e dos ouvidos. Não. Em Gênesis fala acerca da história de Abraão. Aquilo que eu mais gosto do Velho Testamento não é aquilo que foi interpretado às vezes como um mau feitio de Deus, mas naquelas coisas que já revelavam a graça de Deus e o coração de Deus. Em determinada altura, Abraão ele foi confrontado com o facto do seu sobrinho Ló estar numa cidade que era de tal maneira depravada, que Deus decidiu que aquela cidade tinha que desaparecer. E Abraão, ele foi orar a Deus. E ele estava a orar, capítulo 18, versículo 23, capítulo 18, versículos 23 a 32, mas vamos ler só o 32 e 33. Abraão, ele começa, na passagem que vocês depois vão ler em casa, começa por dizer a Deus, Deus, poupa aquela cidade. Se porventura houverem, vou agora aqui mexer nos números, se houverem lá 100 justos, tu vais destruir aquela cidade? E Deus diz, não, se houvessem justos, certamente não vou fazer. E Abraão começa a vir por aí abaixo. E vem por aí abaixo. E vem por aí abaixo até que chega aos 10. E Deus disse, se houver apenas 10 justos, tu vais destruir aquela cidade. E Deus disse, não, se houver
10 justos, eu não vou destruir aquela cidade. O problema é que Abraão parou aí. Porque Abraão pensou, pelo menos 10, né? Valha-nos Deus. Ao menos o dízimo. Pelo menos 10 deve haver. Mas na verdade não havia. E aquela cidade acabou por ser destruída. Mas o que eu estou aqui a dizer é que Abraão, ao interceder, ao orar por uma cidade, Deus estava disposto a mudar aquela cidade, a poupar aquela cidade, a virar aquela realidade pela oração e pela intercessão de uma só pessoa. Então tu e eu temos uma responsabilidade perante a Lausanne. Não é que a Lausanne vá ser destruída. Mas tem sido destruída em muitas coisas. Em muitas áreas da vida. Há destruição, há coisas que estão a entrar, mentalidades, influências, prejuízo na vida dos jovens, das crianças, das famílias, ataques que existem. Nós, igreja, existimos para fazermos a diferença nas cidades. E fazemos a diferença nas cidades porque somos agentes da autoridade de Deus que usam essa autoridade na forma de oração. Então eu vou pelas ruas e se eu vejo determinadas situações que a mim me ferem e que eu acho que são mau e que é má, eu oro. E se eu vejo uma cidade, por exemplo, aqui não é o caso, mas vamos falar, mas tem as suas cenas. Mas vamos, por exemplo, a uma cidade onde existe muito crime, onde existe droga, onde existe violência. Eu posso naquela cidade mudar essa atmosfera e essa situação. Porquê? Porque se Deus ouviu a um homem chamado Abraão, a quem ele chamou de amigo, e ele chama-nos a nós de amigos, e diz que ele é o pai da fé e nós somos filhos segundo Abraão, nós nos tornamos filhos de Deus, somos da mesma estirpe, ou seja, a minha oração enquanto justo tem muito poder e muita eficácia. Primeiro porque eu creio nisso, e em segundo lugar porque eu oro. Pastor, isso as coisas não são bem assim, porque há situações que eu já orei tanto e as coisas não aconteceram. Deixe-me dizer, orar até ver. Não é ver para crer, é crer até ver. Orar sem cessar, até ao limite, certo? E mesmo assim, procurarmos ver se estamos a orar da maneira certa e da maneira correta, ou se realmente estamos baseados em fé. Então, nós podíamos encontrar aqui outras passagens, mas eu vou só mudar eu vou só falar destas duas para terminar. A nossa oração tem o poder de intervir nas vidas das pessoas. Em Daniel, no capítulo 9, versículo 23, Daniel ele foi levado também a orar e a interceder. E a interceder, e a interceder, e a interceder. E orou pelas pessoas, orou por aquela cidade, orou por aquela nação. E no versículo 23 do capítulo 9 de Daniel, Deus diz a Daniel, Daniel, assim que tu começaste a orar, diga comigo, assim que eu começo a orar. Mas não é orar com descargo de consciência. Não é orar para cumprir calendário. É orar com intenção. Daniel, assim que começaste a orar. Mas a resposta às orações às vezes parece que demoram muito tempo. Daniel, ele orou e não viu a resposta logo. Assim que começaste a orar, houve uma resposta que eu trouxe, porque tu és muito amado. Eu sei que os irmãos não são muito amados. Sei assim um bocadinho, não é? Deus ama mais a mim porque sou pastor. É isso? Acham? Nós fomos chamados amigos de Deus. Deus ama-nos da mesma maneira, com a mesma intensidade. Lida connosco de maneira diferente, como eu como pai lido diferente com os meus filhos e vocês com os vossos. São diferenças, personalidade, maneira de ser. Mas o nível de amor é exatamente o mesmo. Deus ouve as nossas orações desde o momento em que nós começamos a orar. Porquê? Porque somos membros da igreja. Igreja do Centro Cristão Vida Abundante. É isso? Falem comigo, gente. Porquê é que Deus responde às nossas orações? Porque Ele nos amou e nos ama. E no seu amor nos deu uma posição de justiça para nós virmos à sua presença e dizer, Deus, por favor, tem compaixão, tem misericórdia, ajuda, intercede, interfere, muda as situações e nós começamos a orar. E diz que houve uma resposta no imediato quando começamos a orar. Por isso, presta bem atenção à mensagem para entenderes a visão. E numa situação concreta, diz que a oração
A resposta à oração demorou várias semanas a chegar a Daniel. Não porque a resposta não tivesse sido logo recebida, mas porque houve batalha espiritual no céu. O anjo que vinha com a resposta para Daniel não conseguiu passar, porque diz que houve luta no céu. Porque há lutas espirituais e a nossa luta não é contra as pessoas. E a igreja perde-se nas pessoas. Perde-se a olhar para as pessoas, para os feitios, para os temperamentos, para as ações. A guerra não é com as pessoas. A guerra é com espíritos. E a forma de lidar com o mundo espiritual é de forma espiritual. Como? Orando. E se a resposta demora a aparecer, nós continuamos a orar. Porque Daniel continuou a orar até ver a resposta. Apesar de depois saber que logo no momento que começou a orar, a sua resposta foi dada. E às vezes nós esquecemos destas coisas. Ficamos todos enxunfrados porque metemos uma carta no correio azul e aquilo apareceu 3 dias depois. Porque houve desvios. Já aconteceu há um tempo atrás no Luís, mandámos para lá uma encomenda ou uma carta ou não sei o quê, e aquilo andou perdido lá por Inglaterra quase uma semana ou semana e meia. E a gente preocupados, porque aquilo nunca mais chegava, extraviou-se. E se calhar temos que mandar outra vez e gastar mais dinheiro. E nós às vezes espiritualmente fazemos a mesma coisa, entramos em stress, em ansiedade, e às vezes interrompemos, começamos, reiniciamos os processos, mas deixe-me dizer, o facto de uma resposta não ter vindo imediatamente não quer dizer que nós não fomos ouvidos, que nós não somos amados e que não foi respondido. Mas às vezes há necessidade de perseverar na oração até que a batalha seja concluída. Oh, glória. Quando nós oramos, nós mudamos o coração de Deus, por incrível que pareça. Isto é uma daquelas coisas que às vezes ainda nos faz confusão. Porque quando falamos da vontade de Deus, nós pensamos, Deus é que sabe tudo. E Deus determinou que é assim e vai ter que ser assim. Mas a palavra de Deus mostra-nos situações, quer nestas das cidades e das intercessões, mas há uma que eu termino aqui, que tem a ver com o rei, no tempo do rei Ezequias. 2 de Reis, capítulo 20, versículo 1. Leiam estas passagens, são interessantíssimas, algumas nós as conhecemos, mas só relembrar e vamos terminar agora. Ezequias, ele ficou doente, adoeceu. E diz aqui que naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. Não é? E é importante este quase morreu, porque se dissesse que ele tinha morrido, o resto da história já não fazia sentido. Certo? Quase que morreu, mas não morreu. Quase. Estava no limite. E o profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque tu vais morrer. Tu não vais recuperar. E eu se houvesse uma coisa destas, eu pensava assim, bolas, Deus disse isso, isto é a vontade de Deus, que eu morra. Não era o que vocês pensavam? Deus quer que eu morra. Mas não foi isso que o profeta diz. O profeta disse-lhe a ele que era a condição dele. Tu estás doente, a doença que tu tens, isso é como ir ao médico. Não é? Ou ir ao médico, ou como aquelas pessoas que aparecem 3 sardas nas costas, vão à internet e chegaram à conclusão que têm 3 meses de vida. Não é? Porque põem-se a ler aqueles artigos e aquelas coisas. Não é? Mas aqui, Deus veio e diz, olha, põe em ordem a tua casa porque o teu tempo físico humano terminou. Terminou, portanto vais morrer. Mas diz que Ezequias, depois no versículo 2, ouviu. Eu gostava de um povo assim. Há uma diferença entre sermos submissos e sermos submissivos. Eu gostava de um povo com fé, com garra. Um povo com ousadia. Estivesse disposto a orar até ver Deus mudar o seu coração. Porque é possível. E Ezequias diz que virou-se para a parede e orou. Diga comigo, o que é que ele fez? Orou. O que é que ele foi fazer? Orou. Não foi encomendar o caixão. Não foi marcar com o pastor, como já tive algumas. Pastor, quando eu morrer, quero que seja você a fazer o funeral. Então, mas você está a pensar em morrer em breve? Não, mas pronto, já fica falado. Está bem? Já aconteceu várias vezes. Certo? Ezequias, ele foi orar. E ele foi dizer, Deus, que é isto? Eu quero viver. Eu não quero morrer já.
Dá-me mais algum tempo. Dá mais algum tempo. Ele orou e diz que Deus mudou o seu coração e diz que deu mais 15 anos de vida a Ezequias. 15 anos dá para muita coisa. Mas para quem estava quase a morrer, ficar com 15 anos de vida. Eu não sei se ele ficou 15 anos de vida ainda com marcas de doença. Para o relembrar a graça de Deus na sua vida que o fez prolongar aqueles anos de vida. Eu não sei, a Bíblia não diz. Mas o que é certo é que ele viveu mais 15 anos. Reinou mais 15 anos. Foi pai mais 15 anos. Foi amigo, irmão, mais 15 anos. Meus irmãos, sabe porquê? Porque há situações que o facto às vezes nós ouvimos as coisas não quer dizer que seja Deus a dizer, olha, esta é a realidade. Não, aliás, isto é o que eu tenho para ti. Não, às vezes Deus está a dizer, pá, esta é a tua realidade. E Deus diz, olha, há aqui uma opção, há várias, mas a opção que Deus... Porque às vezes Deus quer ver a nossa reação, a nossa resposta. Até onde é que vai a nossa fé? Temos vários casos na palavra de Deus. Jacó lutou com o anjo de Deus, caneco. Eu acho que se me aparecesse um anjo à minha frente, eu ia ali comprar uma fraldinha num instante. Jacó agarrou-se ao anjo e lutou com ele e batalhou e disse, tu não sais daqui enquanto não me abençoares. Precisamos de gente assim, com garra. Ai não, irmão, aleluia. O Senhor sabe todas as coisas, pois sabe. Nós é que às vezes percebemos pouco. E o meu povo é destruído por falta de conhecimento. E deixa-me dizer, o coração de Deus é um coração de pai, é um coração aberto. Quando nós vimos a Ele e intercedemos com garra e com fé a Deus, eu sei. E Deus responde. E às vezes Deus muda até aquilo que parecia ser uma coisa definitiva. Deus muda a nossa cena. E Deus deu mais aqueles anos. E eu acredito que um povo que sabe o poder da oração e que a usa como ferramenta, não só nos relacionamentos, mas na influência e na capacidade de mudar circunstâncias e vidas. Às vezes não também a nossa própria vida, mas sempre com esta base. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível pormos as coisas do mundo espiritual em ação. A gente não faz as coisas só por fazer. Deixa-me lá ver. Ou eu acredito nisto, ou eu não acredito. Mas também é verdade que quando começo a dar pequenos passos de fé, a minha fé vai se tornando mais forte e mais forte, até que chega uma altura, saiam-me da frente. Sou um homem de fé. E eu acredito numa igreja assim. Uma igreja que tem poder na oração. Uma igreja que usa a oração no seu patamar mais básico, a relação com Deus e a relação com os outros. Os queridos, vamos orar mais uns pelos outros. Se queremos ver mais de Deus na nossa vida e na vida dos outros. Vamos orar mais pela nossa terra, pelos nossos empregos. Vamos orar mais pelo nosso salário. Em vez de estar só a amaldiçoar o salário, é pouco. Não chega. Ore por ele. Pode ser que Deus o aumente. Ou então te dê o favor e a graça para chegares ao fim do mês. Hã? Orem por cada situação. Em nome de Jesus. Com fé, baseados nesta realidade, nesta identidade. Quem eu sou em Cristo Jesus. Eu tenho esta autoridade, esta ousadia. Então Deus chama-nos para irmos com ousadia. E é aqui que nós temos que voltar a ser crianças. Porque a gente faz muitas contas de cabeça. Merecemos, não merecemos, vale a pena, sou capaz. E perdemos a pica. Ousadia, meus irmãos, é alguém, já estou com uma outra, não quer saber, eu mando por cabeça. Ousadia é irmos, como uma criança a correr para o colo do pai. Mas o pai está no trono. E depois, isto em termos simbólicos. E depois, mas ele é meu pai, eu sou filho. Eu vou correr com ousadia e entro no lugar onde Deus está e falo com ele. Paizinho, quero um chupa. Leva-me a passear. Dá-me um colinho. Ajuda-me aqui. Olha, ajuda aquele, tenho um amigo. E a nossa relação com Deus é assim. E se ela se desenvolver, nós vamos ver coisas tremendas a acontecer. Deus continua a ser Deus. Os homens é que vão mudando. Os tempos vão mudando.
As convicções às vezes vão alterando, os valores vão se perdendo, mas a palavra de Deus é eterna. Deus é eterno e as coisas dele são sim e amém. E Deus vela sobre a sua palavra para a cumprir. E não vai passar nem céu, nem terra, nem tilo, nem nada, sem que a sua palavra se cumpra. Pode não se cumprir na minha, mas vai se cumprir na vida de quem crê, e de quem espera, e de quem pratica.